Boa noite a todos, queridos irmãos. Paz e luz em mais uma noite, graças a Deus. Mais uma reunião pública da Casa da Santíssima. Que o Senhor Jesus possa ser a nossa companhia, que os benfeitores espirituais, trabalhadores da luz, envolvam-nos a todos. Que nós tenhamos uma noite de estudos e possamos regressar às nossas casas melhores do que quando aqui chegamos, em paz, em equilíbrio, graças a Deus. Vamos pedir aqui minha mãe, a senhora Fátima, para ler nossa página de abertura dessa noite. Boa noite a todos, né? Amai-vos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras é uma verdade. João, né? Capítulo 3, 18. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina. Amai-vos uns aos outros. Não determina as seleções. Não exalta conveniências. Não impõe condicionais. Não desfavorece os infelizes. Não menoscaba os fracos. Não faz privilégios. Não pede o afastamento dos maus. Não desconsidera os filhos do lar alheio. Não destaca a parentela consanguínea. Não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavras, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amar-vos-nos servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Tá bom, obrigado. Esse negócio aí tá bom para mim. Tem que saber perdoar. Ai, meu Deus. Bom, depois da nossa página de abertura, vamos à nossa prece para que possamos ter a companhia desses espíritos amigos. Graças a Deus. Senhor Jesus, Mestre querido, que a Tua paz, a Tua luz envolva-nos a todos. Que tenhamos uma noite de estudos em paz e a companhia dos benfeitores espirituais, trabalhadores da luz. E assim, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, possamos dar por iniciado o nosso trabalho dessa noite. Graças a Deus. Que assim seja. Bom, queridos irmãos, o nosso tema de hoje é o lançamento do Livro dos Espíritos. Essa aqui é uma das edições, uma das capas. Existem várias edições, várias capas diferentes, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Eu uso esse aqui porque foi através dessa capa aqui, né, que eu comecei a ler em 1991, e aí eu grifei o livro, eu fiz vários rascunhos aqui, então até aí eu cadernei, porque estava soltando as folhas. Então até hoje eu uso essa edição aqui, esse modelo aqui que eu comprei na época, né? Mas existem várias outras capas. Então, o Livro dos Espíritos. Qual é a importância desse livro para a doutrina espírita? Toda a importância, tem tudo a ver. Por que isso? Porque em 1857, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, abrindo caminho para a doutrina espírita. Por quê? Se hoje nós aqui estamos reunidos nessa filosofia maravilhosa, a doutrina espírita, graças a esse lançamento desse livro, não é? Então ele contém toda a base da doutrina espírita, todas as nossas dúvidas, tudo aquilo que nós
pretendemos saber qual a posição da doutrina espírita, até mesmo coisas que na época do Kardec não existia ainda, e ele já abriu o campo para isso. Está ali, não é? Certas perguntas que Kardec fez aos espíritos, que pela pergunta e pela resposta nós conseguimos aplicar em coisas atuais. Então é uma obra muito atual. É uma obra que hoje a ciência está chegando a certos pontos, não é? Como a física quântica, a biologia, que a doutrina espírita já afirma ali. Um exemplo que nós temos disso é quando os espíritos dizem que tudo que existe no universo tem uma matéria primitiva. O que é isso? É a criação primária ou primeira de Deus, que vai se modificando e dando origem a tudo, que nós conhecemos pelo nome de fluido cósmico universal. É aquilo que está lá na Bíblia assim, e Deus soprou e criou, em sentido alegórico. Quer dizer, pelo o sopro de Deus, o que seria? Uma matéria tão primitiva, mas tão primitiva, que a gente não consegue percebê-la, mas que é a primeira criação do Senhor da vida, que deu origem a tudo isso que nós conhecemos aí. Estrelas, planetas, os animais, os vegetais, os nossos corpos, a luz, o ar, enfim, a água, os gases, tudo isso tem origem em um elemento único, o fluido cósmico universal. E muito recentemente, há poucas décadas atrás, a física, a astronomia, eles descobriram que existe uma partícula primária ou primeira do universo, que dá origem a tudo. Só que a ciência hoje ainda não consegue captar essa partícula, de tão sutil que ela é. Mas eles afirmam que existe algo, chamam a partícula Deus. Veja, é o fluido cósmico universal, só muda o nome. Então vê como há 166 anos atrás, com o lançamento do Livro dos Espíritos, os Espíritos já afirmavam isso. E muitas outras coisas, que não é o nosso assunto em pauta aqui, não é? Mas quando a gente estuda essa obra magnífica, esse livro, a gente vai percebendo a sua grandeza, não é? A sua preciosidade, não só para nós espíritas, como para toda a humanidade. Porque o espiritismo, ele foi tratado por Kardec como filosofia espiritualista. Quando a gente pega aqui, ó, o Livro dos Espíritos, a gente abre a nossa capinha aqui, aí temos uma apresentação aqui, o Livro dos Espíritos, aqui em cima aqui, ó, tá até grifado aqui, ó, filosofia espiritualista. Não trata o espiritismo como uma religião, não é? Que a gente tem essa visão da doutrina espírita. O espiritismo é uma religião. Kardec nunca tratou o espiritismo como religião. Por que isso? Apesar dele ter um caráter religioso, sim, porque fala de Deus, do amor, a fraternidade, a caridade, a união, não é? A benevolência, enfim, isso faz parte da religiosidade. O espírito, que nós somos criaturas espirituais. Então, por esse prisma, por essa ótica, sim, o espiritismo é uma religião. Mas quando nós olhamos ele de uma forma mais profunda, como Kardec tratava a doutrina espírita, ele nos afirma filosofia espiritualista. O que isso significa? É o quê? Filosofia é o quê? É você se descobrir. É você entender a vida como um todo, qual o seu papel na natureza, quem você é, de onde você veio, para onde você vai. E o Espiritismo responde essa pergunta, como nenhuma outra filosofia espiritualista, como nenhuma outra religião. Não somos melhores que ninguém, de forma nenhuma. Não é? Todas as religiões são boas. As religiões são boas para as pessoas que se identificam com ela. Palavra de Kardec. O próprio Allan Kardec sempre afirmou isso.
Se você gosta da Igreja Católica, continua nela, ela é boa para você, é ótima. Se você gosta da Igreja Evangélica, continua nela, ela é ótima para você. Se você é budista, continua no seu templo budista, ele é ótimo para você. Agora, se você tem dúvidas, isso aqui não me responde na minha religião, na minha doutrina. Eu não acredito nisso, eu não aceito isso, eu tenho dúvida nisso. Aí você tem que estudar o Espiritismo. Ele vai te responder todas as suas questões. Por quê? Por que isso? Exatamente por isso. Porque o Espiritismo não é obra de Allan Kardec. A doutrina espírita, ela foi trazida pelos espíritos superiores. Com o lançamento do Livro dos Espíritos, há 166 anos atrás, Allan Kardec, através dos médiuns, ele consulta, ele pesquisa, ele pergunta, e ele vai preenchendo essas lacunas, esses assuntos, esses temas sobre a vida após a morte, né? A reencarnação, os mundos, os planetas habitados, as colônias espirituais, o espírito, Deus, enfim, tudo isso que a gente estuda na doutrina espírita está contido ali. E quando a gente percebe o nosso dia a dia, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para hoje, na prática, o que isso funciona para a gente? O Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, tudo. Como assim, Carlinhos, tudo? Tudo. Porque quando a gente tem as notícias do dia a dia, como hoje nós fomos ao enterro de um amigo nosso que é esposo de uma colega da Cris de trabalho. E, infelizmente, ele cometeu o suicídio. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, quando a gente percebe a sua grandeza, as suas verdades, a sua informação, a gente para e a gente reflete. Será que se essa pessoa, que esse irmão que cometeu esse ato por um momento de desequilíbrio, pelos problemas que ele atravessava, será que se ele tivesse conhecimento do Espiritismo, graças ao Livro dos Espíritos, ele teria cometido isso com a vida dele? Tirado a sua própria vida? Eu acho pouco provável. Porque a gente vê que o Espiritismo nos ensina com todas as letras que nós não nascemos no berço e não morreremos no túmulo. Não. Ah, mas eu nasci no ventre da minha mãe que está aqui. Sim, nessa existência. Mas o espírito é o Carlinhos? Não, estou aqui encarnado agora. Sim, eu estou aqui porque eu sou eu porque eu estou aqui. Mas se esse corpo cair aqui agora, se eu tiver um ataque, espero que não aconteça, né? Só um exemplo. Os espíritos não acompanham esse raciocínio na íntegra. Se o Carlinhos tiver um ataque aqui do coração e cair durinho aqui, eu acabei no túmulo? Faz sentido a vida? Com as nossas lutas, com tudo aquilo que a gente aprende, com os nossos amores, acabou ali? Não faz sentido. Claro que a vida continua, ela se perpetua. Então a doutrina espírita, ela nos ensina com muita clareza que nós já vivemos inúmeras vezes. O motivo do problema de coluna de hoje, do problema de rins, do problema crônico de um câncer, uma diabetes crônica, esses problemas nossos hoje, qual é a origem dele? Vidas passadas, o mau uso da existência passada. E quem nos ensina isso? A doutrina espírita. Então, se eu sei que eu não vou morrer no túmulo, eu vou continuar, a única diferença é isso aqui, ó, o corpo cai e o espírito continua. Assista o filme Nosso Lar. É o filme mais correto sobre espiritualidade. Casas, edifícios, veículo que transporta o ônibus, lá o aeróbus que transporta os espíritos, trabalhadores, enfermeiros, medicamento, comida espiritual, que aqueles espíritos precisam se alimentar de fluido, que parece que é como a nossa, mas são fluidos. Eles se alimentam, eles são medicados, eles estudam, eles vão para a ópera, eles têm jardim, têm construções, trabalham, cuidam do jardim. É a vida espiritual como aqui. Qual é a diferença? Eles perderam um corpo de carne e osso que vai apodrecer.
Agora, deixa eu falar uma coisa? Pode. Agora, quem tira a própria vida vai pagar muito, né? É. Do outro lado, vai sofrer. Minha mãe está falando que quem tira a própria vida vai sofrer. Então, isso o Espiritismo nos esclarece também, que Deus é Pai. Ele sempre deixa uma porta aberta. Claro que um ato como esse, a criatura ela vai assumir uma responsabilidade perante as leis divinas. Ela vai passar por certos problemas, com certeza. Mas um grupo como esse aqui, de quantas pessoas orando para essas pessoas, será que Deus não vai ajudar? Será que os espíritos trabalhadores da luz não vão lá ajudar esse irmão? Claro que sim. E o Espiritismo nos ensina, através do relato de Chico Xavier, pelas mãos de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, os espíritos dizem o caso de suicidas que foram ajudados, que foram amparados, de pessoas em acidentes que são socorridas por esses trabalhadores da luz, e a vida continua. E foi exatamente isso que eu falei para nossa amiga hoje lá no sepultamento. Falei, olha, a vida continua. Para ele e para você, para seus filhos, a sua filha precisa de você. Você tem que viver. O seu bem-estar vai influenciar no bem-estar dele. Certamente. Imagina, se eu desencarno e eu não morri, eu continuo, eu visito minha casa, visito o trabalho. Os espíritos fazem isso a todo momento. Eu vejo a Cristiane num canto chorando, a Luísa no outro, a Raquel no outro, e travou a vida, parou o tempo todo. Eu vou ficar bem? Claro que não. Então, veja a importância do Espiritismo. Ele evita essas atitudes sem o conhecimento devido, como a triste situação do suicídio. Ele evita esse sentimento de posse. Ninguém é dono de ninguém. O Espiritismo nos ensina isso. Eu não sou dono nem do meu corpo físico, vai ficar aqui. E espírito só leva com ele o seu conhecimento e as obras que ele realizou. Carro vai ficar aqui, casa de praia, a esposa, os filhos, vai ficar tudo aqui. E nós retornaremos à verdadeira pátria. Isso é o ensinamento do Livro dos Espíritos, o ensinamento da doutrina espírita. Então, a gente vai vendo a grande importância do Espiritismo em nossas vidas. Basta que a gente estude, é muito claro, não é? Então, no momento como a gente atravessa, a gente vai vendo, quando a Bíblia diz o final dos tempos, é o que a gente está vendo aí. Não é que a Terra vai acabar, vai sucumbir, vai explodir, vai pegar fogo. Não, não é isso. Isso é um sentido alegórico. Esse final dos tempos é o quê? São etapas que o planeta vai passando. A nossa etapa é de provas e expiações. O que é isso? Eu estou expiando, nós estamos expiando erros que nós cometemos no passado, a gente passa por eles agora para se libertar disso, e estamos passando por inúmeras provas. Mas o planeta está passando dessa fase, vai entrar na fase de regeneração. O que é isso? Espíritos melhores habitarão o planeta, reencarnarão aqui para trazer progresso, para trazer equilíbrio, para que o amor prospere. Por isso que Jesus disse, meu reino não é deste mundo, há 2000 anos. Porque não era, e ainda não é. Porque o ódio, a vingança, o orgulho, né, a maldade ainda prevalece na Terra. Mas está mudando esse ciclo, onde o amor há de reinar. Então, espíritos mais preparados já começaram a reencarnar e reencarnarão aqui. E aqueles que não se adaptam ao planeta serão levados a reencarnar em outro planeta mais primitivo, de acordo com a sua índole, a sua moral, o seu conhecimento, aquilo que ele tem compatibilidade. Então o Espiritismo nos esclarece isso. Então nesse momento de transição planetária, a gente está vendo esse caos aparente, não é? As pessoas parecem que estão desequilibradas, parece que estão com um sentimento de vazio. Aí veio a pandemia, que piorou a situação. Quantas pessoas entraram, perderam trabalho, perderam negócio,
entraram em depressão, perderam parentes, inclusive a gente aqui na nossa família. Perdemos 2 pessoas muito queridas com a pandemia. Quer dizer, não perdemos, 3. Eles regressaram à pátria espiritual, mas a vida continua, tanto para eles como para nós. E essa visão é graças ao quê? Ao livro dos Espíritos, que traz todo esse alicerce, todo esse ensinamento que a gente está conversando aqui hoje. Então o Espiritismo, ele deve ser muito valorizado, né? Nós temos que ter esse sentimento conosco, porque, como eu falei, ele é de tamanha importância não só para os espíritas, como para a humanidade. Conversando com um amigo no trabalho, ele falou assim, cara, não dá para entender os conflitos dele religiosos, tal. Ele falou, cara, não dá para entender, é uma coisa muito louca, eu acho que é tudo um acaso. Eu falei, você acha que a sua vida é um acaso? Você que está aí, que pensa, que sente, que ama, que sofre, que tem conhecimento, tem lembranças, isso é um acaso? Vai acabar no túmulo? Ele ficou assim, claro que não. Você continua, nós continuamos. Nós já vivemos inúmeras vezes, estamos hoje nessa experiência e viveremos inúmeras vezes. Mas qual o objetivo da vida? De onde vim, quem sou, de onde vim, para onde vou. O Espiritismo responde isso. O Livro dos Espíritos nos responde isso. O objetivo da vida é você realizar experiências e realizar um progresso espiritual até a angelitude. Olha que coisa bacana. Então o anjo não foi criado, o anjo com asinha lá, todo iluminado, e a gente aqui ralando aqui nesse planeta? Claro que não. O anjo passou pelo nosso momento. E nós chegaremos lá um dia. É como a borboleta. Antes da borboleta estar linda, solta, leve no jardim florido, ela foi o quê? Uma lagarta, rastejando, comendo, aprendendo, armazenando energia para se tornar a borboleta. Não é? Assim somos nós. Nós estamos aqui hoje aprendendo. Mas eu erro. Sim, faz parte. Mas você aprende com os erros, não é? E na próxima existência já não vai errar mais. E aí volta, você vai se auto-iluminando. É por isso que Jesus diz, brilhe a vossa luz. Jesus não falou, um dia você vai ter luz. Não, é clara a mensagem. Brilhe a vossa luz, que nós somos luzes. Mas eu não tenho brilho, Carlinhos. Caramba, claro, porque a vida material fala mais alto ainda na nossa vida. Nós estamos encarnados e a gente sente prazer na fofoca, no orgulho, na vaidade, na ambição, na prepotência, nas coisas pequenas da vida, no sensualismo. É o nosso momento. Mas para isso existe a reencarnação que o Espiritismo nos ensina. Qual o objetivo da vida? Progresso. E como você progride na escola? 1ª série, 2ª série, 3ª série, 4ª série, ensino médio, né, Luísa? Eu já ia falar 2º grau. Fundamental, depois ensino médio. Tá vendo? Eu sou velha. Fundamental, como é ensino médio. E depois a faculdade. E depois a faculdade. E aí tem outras licenciaturas de você vai melhorando a faculdade, vai se formando em professor, que eu nem sei o nome, não é? Enfim. Então veja, assim somos nós espíritos. A vida, a Terra é uma escola. E nós estamos nas primeiras séries. Mas eu já sei tanta coisa, não é possível. Sabe bastante coisa, mas não sabe nada ainda de espiritualidade. Nós não sabemos nada de espiritualidade. Tanto é que a gente está aqui aprendendo o beabá do amor, da reencarnação. Isso é coisa que esses espíritos superiores conhecem na palma da mão. Então, esse é o nosso momento. E isso o Espiritismo nos ensina com muita clareza. Que ninguém está perdido. Ninguém vai queimar no fogo eterno do inferno e ninguém vai ficar tocando harpa no paraíso. Mas eu aprendi isso lá na Bíblia, na igreja. Sim, é a visão dos homens que escreveram aquilo ali, não é? O profeta teve uma visão de uma colônia espiritual, um jardim lindo. Já viu o nosso lar? Olha o filme, aquele jardim lindo com lago.
aquela luz, borboleta, todo mundo de branco, azul, aquela paz, aquela harmonia. O cara fala, pô, cara, isso é o paraíso. Não, o céu é o paraíso, é assim, a gente vai para lá. Aí o cara viu umas zonas de umbral, aquela lama preta, aquele sofrimento arrastando corrente ali, fogo, fumaça. O cara falou, não, isso é o inferno. Então quem erra vai para o inferno. Percebe? Então o Espiritismo vai mostrando que não existe céu nem inferno. Existem sim as colônias espirituais, são os paraísos que nós, pela nossa conduta, pelo nosso progresso, pela nossa evolução espiritual, a gente vai alcançando, a gente vai melhorando. E as zonas umbralinas, o que é umbral? São determinados locais que nós, pelos nossos erros, nós somos atraídos para ele quando a gente desencarna. E Deus criou umbral, vocês acham? Claro que não. Criaria inferno para alguém ficar ali em tormento? Deus é amor. Deus quer que a gente progrida, não é? Deus é amor o tempo todo. Então, o umbral, essas zonas inferiores, é criação nossa. Nós criamos pelo nosso pensamento desequilibrado, e isso vai se condensando e vai aglomerando essas criaturas ali. Ah, mas vai ficar ali eternamente? Claro que não. Vai ficar ali o tempo que há necessidade. Lembra de André Luiz? Qual é a história de André Luiz? Para que a gente entenda. André Luiz era um médico materialista. Vivia de farra, com noitadas, bebidas, nunca pensou em espiritualidade e fazia o trabalho dele, nunca ajudou ninguém, só ajudou uma família. E essa família ajudou ele no nosso lar. Pediu por ele, para ver. Então, é uma pessoa materialista. Quando ele desencarna, ele é sugado para essas zonas de sofrimento. E ele fica ali 8 anos. Quando ele lembra que tinha um Deus, ele faz uma prece ao jeito dele. Deus, Senhor, me ajuda, se existe, me ajuda. Na hora a luz se abre na frente dele e Clarence estende a mão a ele. Na hora, estava ali. E estende a mão para os outros. Os espíritos desequilibrados, eles se afastam, eles saem, não aceitam. E André Luiz aceita. Aí é colocado numa maca e é levado até a colônia espiritual de nosso lar. Então ninguém vai ficar queimando no fogo do inferno, ali em tormentos. Não. Se o espírito fez por onde chegar ali, ele vai, em algum momento, ser resgatado, ser amparado. E ninguém vai ficar no paraíso tocando harpa. A vida é pela eternidade. Que coisa chata, já pensou? Você fica em casa um dia sem nada, 2 dias, a gente já fica incomodado. Nossa, que tédio. Imagina ficar no paraíso, olhando as brisas eternamente. Não. O espírito trabalha. Como eu estava conversando com a Luísa, né, Luísa? Ah, mas eu já trabalhei tanto na vida. Calma, que esse trabalho é mental. É prazeroso, não é um trabalho físico. Isso é daqui, da Terra, de um planeta de provas e expiações. Veja, e onde a gente aprende essas coisas? Na doutrina espírita. Nós aprendemos tudo isso graças ao lançamento desse livro aqui, há 166 anos atrás. O Livro dos Espíritos. Por isso, meus irmãos, o Espiritismo merece muito ser valorizado, muito. Só da gente entender a vida, a gente saber que tudo está de acordo com a vontade do Pai, não é? Que as nossas dores, as nossas dificuldades de hoje, amanhã serão as preciosas experiências, serão os clarões para nos iluminar. Vamos lá, Jesus, não é? Imagina, Jesus, ele passou por tudo isso que nós passamos. Jesus não é Deus, como as pessoas afirmam. Não, ele é um espírito como nós. Só que ele já chegou lá em cima e nós ainda estamos aqui nos primeiros degraus. Então, tudo que nós vivemos hoje, ele já viveu. Ele conhece. E conhece muito mais. Conhece leis que nós desconhecemos. Por isso que ele botava a mão em um, voltava a visão, botava a mão em outro, levantava da cadeira de roda, não é? Acenava, olhava, a tempestade parava. Por que isso?
porque ele conhece todas essas leis, como a gente iniciou o estudo falando, sobre o fluido cósmico universal, que é a primeira molécula universal, que dá origem a tudo. Então Jesus, como esse espírito puro, ele conhece tudo isso, mas não foi criado pronto, não. Passou por esse nosso momento hoje aqui. Então isso conforta, isso dá ânimo, fala, caramba, eu sou errado pra caramba, eu reconheço, eu já errei pra caramba, ainda erro. Pô, mas eu sei que eu não vou ficar queimando no inferno. Eu tenho que tomar jeito, eu tenho que me realinhar com a doutrina espírita, com a lei de amor, de justiça, de caridade. E eu sei que eu vou conseguir superar isso. Ah, mas eu sofro nessa vida, nada dá certo, e tenho essa dor, essa doença crônica. Sim, às vezes a gente não pode mudar, não é? Mas a gente pode semear um amanhã melhor. E assim acontece. Por quê? Porque o teu hoje é o fruto do teu passado. O meu hoje é o fruto do meu ontem. E o meu amanhã, como será? É isso que eu estou fazendo aqui agora. É isso que nós estamos fazendo aqui agora. O que nós estamos semeando, lá na frente nós vamos colher. Então o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa. Então, não é uma religião como as outras, com todo respeito a todas as religiões, como a gente falou no início. A religião é boa para cada um, que se identifica com ela. Mas o Espiritismo não tem esse caráter de religiosidade. Não, é uma filosofia espiritualista, faz você refletir, você entender a vida, qual o teu papel no universo, qual o teu papel aqui na Pavuna, no Rio de Janeiro, no Brasil, no planeta, no universo. Nós somos criaturas universais. Sim, nós já habitamos outros planetas, a Terra não é o primeiro mundo que nós habitamos. E habitaremos muitos outros. É nosso destino. Veja, como o Espiritismo é muito grande sobre todas essas questões. Então, a doutrina espírita ela merece muito valorização de nossa parte. E ela merece ser difundida. Porque, como eu falei, se uma família tem o ensinamento do Espiritismo, que você não morre no túmulo, que você vai levar os seus traumas, as suas dores, as suas decepções, as suas preocupações, os seus amores, o seu conhecimento, a sua alegria ou a sua tristeza, vai nos acompanhar. Só fica o corpo aqui. A pessoa jamais cometerá o suicídio. Certamente ela vai buscar ajuda de um terapeuta, no centro, na igreja, no templo budista, no psiquiatra, vai mover ajuda para ela, porque ela vai entender que nós continuamos, que nós somos espíritos imortais. Então, os problemas de hoje, as dores, ficarão aqui. Ficarão aqui. Quando chegar o teu tempo, o nosso tempo, que nós regressarmos à pátria espiritual, tudo isso vai ficar aqui. É uma nova etapa que começa. Ah, mas e se eu levar comigo essas dores mentais, esses traumas? Sim, mas você será amparado, será assistido. E pouco a pouco você terá uma nova oportunidade e a vida vai fluindo e a vida vai continuando. Então, esse é o grande legado da doutrina espírita. Ela merece sim que nós estudemos, que nós possamos dar valor a essa doutrina. Porque somente quem não tem, como a gente vê uma situação como nós vimos hoje, é muito dramático, é muito triste. Então, eu sou muito grato, como eu falei, desde 1991, por ter tido a oportunidade de ter contato com essa doutrina maravilhosa, que me respondeu todas as perguntas que eu buscava. Quem eu sou? Um espírito imortal. Não vou para o inferno, nem vou para o céu, e não nasci no berço. Eu já tive inúmeras existências. De onde eu vim? De outras vidas, de outras experiências. Então, todos os meus bloqueios, os meus traumas, as minhas dores de hoje, são decorrentes dessas vidas passadas. Como também as minhas alegrias, as minhas virtudes. São essas experiências. E para onde eu vou quando eu desencarnar?
quando eu fechar os olhos da matéria e sair do corpo físico. Vou continuar como espírito. Vou ter um corpo espiritual como esse aqui, idêntico. Eu serei o Carlinhos. Como eu me apresento aqui, com o meu pensamento, com os meus amores, com os meus bloqueios, com a minha mente perfeita, como eu tenho hoje aqui. A única diferença é que eu perderei esse corpo físico. Mas logo, logo, 40, 50, 100 anos, 80, eu estarei o quê? Reencarnando, voltando a novas experiências. Para quê? Para a minha evolução. É a borboleta que entra no casulo, a lagarta que entra no casulo e depois sai a borboleta. Assim somos nós espíritos. Estamos como lagarta nesse casulo aqui, mas que em breve, pelo nosso progresso, nós seremos uma borboleta. O quê? Um espírito livre, um espírito puro, um espírito já desmaterializado, que não haverá mais a necessidade da reencarnação. Por que nós encarnamos? Para progredir. Se a Fátima progride a tal ponto dela já ter aprendido tudo, ter praticado a lei de amor, de caridade, para que ela vai reencarnar mais? Não precisa. Já está na plenitude. Só vai reencarnar em missão. Como a gente vê Jesus, que reencarnou aqui como Jesus em missão. O que a Bíblia diz? Deus manda o seu Filho. Por que isso? Porque é o Espírito mais perfeito que tem na Terra. Por isso que tem essa alegoria de Filho de Deus. Porque ele já atingiu a plenitude. E ele encarna como Jesus para trazer a boa nova, o amor para todos nós. E a gente tem Allan Kardec em missão, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Mahatma Gandhi, todos esses grandes vultos da humanidade e espiritualidade encarnaram aqui em missão. Já estão acima do nosso momento. Já realizaram esse nosso progresso que nós estamos realizando aqui hoje. Então, esse é o legado do Espiritismo. Não nascemos no berço, não morreremos no túmulo. Somos espíritos imortais em experiências em um corpo de carne e osso. Então, esse pensamento faz com que a gente tenha força, faz com que a gente tenha alegria de viver, busque a vida, porque eu sei que eu não sou dono da Luísa, da Raquel. Meus amigos falam, você não tem ciúme das tuas filhas não, com o namorado? Eu falei, não, cara, eu quero saber quem é o namorado, quero saber com quem está casando, com quem está, não é? Claro, se tiver com uma pessoa, um mau elemento, uma pessoa que eu ver, aí eu vou conversar, vou tentar interferir. Agora, elas são livres, elas têm que construir a vida delas, como eu construí a minha, como todos nós construímos a nossa. Ninguém é dono de ninguém. Tem até um filme aí no cinema, que é baseado no livro da Zíbia Gasparetto, Romance. Ninguém é de ninguém. Eu não li o livro, porque minha literatura é mais ligada à parte científica, mas eu acredito que seja muito legal e a gente vai assistir, porque é um filme com uma temática espírita, não é? Baseado em uma obra espiritualista, não é? Então, acho bacana a gente prestigiar, a gente ver, e certamente tem um fundo de razão, não é? Então, ninguém é de ninguém. Se as pessoas dessa família, não tecendo crítica de forma nenhuma, mas se as pessoas dessa família que a gente presenciou essa situação do suicídio, tivesse esse pensamento, ninguém é de ninguém, a vida continua, ninguém morre no túmulo, certamente ou muito dificilmente teria acontecido o que aconteceu. Mas o pensamento de que a vida hoje é tudo, a falta da doutrina espírita, ou mesmo de qualquer religião que te diga que você continua, que as religiões afirmam isso. Vai reencarnar ou vai para o céu, vai ficar dormindo. Toda religião diz que você continua depois da morte. Dificilmente as pessoas cometeriam esse tipo de ato. Mas que o Senhor da vida nos ilumine, que nós possamos valorizar cada dia mais a doutrina espírita, pois vale muito a pena. E peço aos espíritos benfeitores da luz que envolva a todos os irmãos presentes nessa noite,
Que todos nós possamos regressar às nossas casas melhores do que quando aqui chegamos, em paz, em equilíbrio, com uma imensa alegria. Gratidão, graças a Deus.